Durante essa live, eles chegaram a comentar que estão passando por uma perseguição religiosa. Qual será a sua opinião? Fica comigo até o final desse vídeo. Bora assistir? Sim, inclusive a gente tem muita coisa em comum porque a gente tem a mesma fé. Eu vi uma entrevista, assisti um pedaço de uma entrevista, Nicolas, esses dias atrás, em que você falou uma coisa com que eu me identifiquei muito. Você disse, olha, podem me caçar e não vai ser o fim da linha, porque eu ainda vou ter a minha voz. E podem tirar a minha voz e não vai ser o fim da linha, porque eu vou continuar servindo. É para isso que eu existo. Essa é a minha visão cristã. E podem me matar e eu vou encontrar o meu Salvador. Eles não vão ganhar jamais. O cristão, a gente sabe que ele tem objetivos, propósitos, que obviamente passa tanto por sacrifícios quanto também por sofrimentos, né? Sem, obviamente, né, querer fazer nenhuma analogia aqui comigo ou com você, com o nosso Jesus Cristo, né? Mas ele, quando ele foi falar ali com os seus discípulos, né, que a hora dele já estava chegando, Pedro fala com ele, não, a gente não vai deixar com que isso aconteça com o Senhor. E aí ele repreende Pedro, fala, olha, afasta-se de mim, Satanás. Por quê? Porque muitas das vezes aquilo que a gente acha que é bom para o outro, né, evitar um sofrimento, evitar uma perseguição, na verdade você está evitando com que ele cumpra o seu chamado, com que ele cumpra o seu propósito. Pode ter certeza, né, que ninguém busca a sua cassação, afinal de contas, a gente trabalhou para ser eleito. Ninguém corre atrás do sofrimento, porque isso seria antinatural. Mas tanto o sofrimento quanto a perseguição, ela tem um objetivo. E a gente está vendo hoje isso claramente, né? A voz do Deltan, o que aconteceu com ele sendo espalhado para o Brasil, para mais uma vez mostrar o não Estado democrático. Assim, Nicolas, a gente tem que lembrar do Jesus, o nosso modelo maior, quando ele estava prestes a passar todo o sofrimento, o sacrifício que ele passou no final da jornada dele sobre a terra. Ele disse, Pai, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha, e sim a tua vontade. Eu não quero passar por sofrimento, você não quer passar por sofrimento. Mas se for esse o cálice que Deus tem para nós, é honroso passar por sofrimento, vale a pena passar por sofrimento para mais servir a Deus, para mais servir o próximo, para lutar pelas pessoas, para lutar por um propósito maior. E a nossa segurança está em Deus. Agora, ao mesmo tempo, isso não quer dizer que a gente não vai passar por fortes emoções ao longo da vida. Antes do julgamento, no domingo passado, eu estava no parque aqui no Beto Carreiro com os meus filhos, Nicolas. A gente estava subindo aquele elevador que despenca. Aquele elevador que sobe e despenca, assim como ajudou a russa. E eu tinha plena confiança naquele brinquedo. Eu sabia que eu não ia morrer, eu tinha confiança naquilo. Agora, quando eu estava subindo, eu subi com minhas pernas balançando e vai ficando alto e você vai vendo o horizonte, estava absolutamente tranquilo. Sim. E eu lembrei, e eu fiz um paralelo com como estava a minha situação, meu sentimento em relação ao processo em que eu seria julgado. Eu pensei comigo, eu tenho absoluta confiança nesse brinquedo, mas a hora que despencar lá de cima, eu vou passar por todas as fortes emoções que a gente passa na Terra. Então, hoje, um pouco, eu estou despencando desse elevador. Isso não afasta a plena confiança que eu tenho em Deus. E isso não afasta também a visão nossa cristã, que é a visão dos nossos exemplos bíblicos, de pessoas que trabalharam de joelhos no chão e de mangas arregaçadas. Pessoas como Neemias, que em todo momento orou, desde o começo, desde quando ele ficou sabendo que Jerusalém estava sem muros, ele se colocou de joelhos em jejum e oração, mas ele não parou aí, ele trabalhou, ele arregaçou as mangas, ele fez tudo o que estava ao seu alcance, dando passos de fé, correndo riscos, inclusive riscos de vida, enfrentando, liderando um povo, enfrentando os inimigos para reconstruir muros e proteger a cidade em amor às pessoas e em amor a Deus. Os discípulos também de Jesus Cristo, né, todos foram perseguidos, mortos, colocados também ali em cruz, ou se não, cruz de cabeça para baixo, como foi o caso ali de Pedro, que não queria, né, ser comparado ali, ser morto da mesma forma como Jesus Cristo. Você tem todos, sem exceção, sendo completamente perseguidos por conta de levar a verdade. Eu tô orando igual Davi, tá? Tu pega lá depois do Salmo 55, eu tô orando igual Davi, Senhor, confunda meus inimigos, sabe? Massacre eles, envergonhe eles, porque quando eles estão perseguindo um político cristão, eles estão perseguindo alguém que está carregando o evangelho. E pode ter certeza que o Senhor não está ignorando tudo isso. Então essa é a minha paz. Por isso que eu consigo ter paz em meio à guerra. De saber que os olhos do Senhor estão também sobre o que está acontecendo aqui no nosso país. A gente pode lembrar até de Neemias 4, quando eles estão sendo atacados por inimigos e pessoas mandando mensagens dizendo, olha, vocês vão ser atacados de todos os lados, eles estão debaixo daquela ameaça, não ataque ainda, mas uma ameaça de ataque iminente a qualquer momento. E o povo está com medo e começa a ter uma ameaça externa, que é esse ataque, começa a ter uma ameaça interna, que eram reclamações, as pessoas frustradas, cansadas. Ele fala, não tenham medo, porque o nosso Senhor é um Deus grande e temível. Mas lutem por suas mulheres, pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelas suas famílias.
Eu acredito muito numa frase que diz, Nicolas, ore como se tudo dependesse de Deus e haja como se tudo dependesse de você. E a gente está num momento crítico, porque hoje é Deltan, mas quem serão os próximos? Esse caso vai se formar como um precedente para daqui a pouco ser o próximo Nicolas, ser o André, ser a Carla Zambelli, ser o Eduardo, ser o Sérgio Moro. A gente vive num momento de inflexão, existe um desequilíbrio entre poderes e o parlamento precisa se afirmar como um poder, se estabelecer como um poder que não vai aceitar intromissões indevidas, que violem a lei de outro poder. A gente precisa saber também que não é a primeira nem a última vez que cristãos são perseguidos, tá? Saibam que quando um cristão é perseguido, a Bíblia fala que é motivo de alegria, de você se exultar com isso, porque o que seria de você ser perseguido por uma causa justa, né? Então, só pode sobrar a injustiça mesmo, né? Por uma perseguição ao cristão. Então, até li aqui um comentário aqui, falou, poxa, essa live me acalmou, e saibam que em meio a tantas guerras, né, eu durmo tranquilamente, sabe? Eu durmo em paz, eu vivo em paz, mas, obviamente, fico como a Bíblia me mandou eu ser, né? Ser ali astuto como a cobra, mas ter ali, né, a inocência de uma pomba, porque eu sei que os nossos inimigos, né, por mais que eles acreditam que eles tenham superpoderes e façam injustiças atrás de injustiças de uma maneira desvairada, né, sem nenhum tipo de consequência para eles, saibam que para quem comete isso, a paz não habita no coração dessas pessoas. Peço aqui, né, encarecidamente, não somente para você orar por nós, né, pelo Deltan, por mim, mas que ore também pelo Brasil. Eu toda quarta-feira, tá, à noite, depois que a gente sai ali do plenário, eu tenho orado ali na Praça dos Três Poderes, ali, tanto para o STF, quanto para o Executivo, quanto para o Legislativo, porque eu realmente creio que nós vamos vencer isso de joelhos. Um dos teus textos favoritos, quando eu olho a vida dos profetas, esse profeta, às vezes as pessoas acham, o profeta é alguém que fala do futuro. A função central dos profetas sempre foi a crítica da injustiça social praticada pelos governantes. E eu, enquanto o Nicolas falava, eu peguei na Bíblia a mais antiga, aquela surrada, aquela que eu gosto. Eu não sei se vocês jovens têm isso, viu, Nicolas? Mas porque hoje é tudo digital, mas eu tenho aqui essa minha... mas Spurgeon fala que um homem que possui uma Bíblia assim, dificilmente ele estará. Em Salmo 94 fala assim, até quando? Até quando nós vamos viver governados por ladrões que vão zombar de nós, que vão rir de nós, que vão se orgulhar dos seus crimes? Até quando eles vão se orgulhar dos seus crimes? E a gente hoje vive governado por muitos ladrões que zombam de nós, que riem de nós, que, enquanto zombam, se orgulham dos seus crimes, do que fizeram. Em Miqueias 7, uma situação de corrupção que a gente poderia trazer para o momento de hoje. Ele fala, o governante exige presentes, o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que todos tramam em conjunto. O melhor deles é como espinheiro, e o mais correto é pior do que uma cerca de espinhos. E ele vai falando, e aí ele chega em Miqueias 7,7, ele fala assim, mas quanto a mim, eu ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Salvador me ouvirá. É uma luta que a gente luta também de joelhos, luta fazendo o nosso melhor. Agora, ao mesmo tempo, como Neemias. Neemias, para mim, é uma das minhas referências centrais, porque ele viu um povo sofrendo, e ele teve as 3 atitudes que eu acho que o cristão tem que ter diante dos desafios do Brasil, Nicolas. Primeira atitude é se importar. Às vezes as pessoas dizem, não, mas vocês são muito indignados. Não, a gente não está defendendo nunca a vingança. Agora, a gente também não está defendendo a omissão. A omissão, como Martin Luther King falava, o pior mal não é a crueldade dos maus, mas é o silêncio dos bons. A gente é contra a omissão como cristão. A gente é contra... Agora, no meio do caminho, está a justiça. E a justiça, ela tem por fundamento uma moeda de 2 faces. Numa face dessa moeda, tem o amor. Na outra face, você vê a indignação. Lembrem de Jesus no templo, o único momento em que a Bíblia descreve Jesus usando violência física contra objetos, ali no caso, usando um chicote, virando as mesas do templo. Jesus estava indignado contra justamente a corrupção que tinha se estabelecido no templo. E Jesus expressa a sua indignação, que é a outra face do amor. E Neemias, quando ele fica sabendo que o povo estava exposto aos perigos, à maldade dos inimigos, a primeira coisa que ele faz foi se lamentar. A segunda coisa foi jejuar e orar. E a terceira coisa foi agir passos de fé, debaixo de oração. Em vários trechos de Neemias ele fala, e eu estava na situação e eu orei e agi assim. Eu estava na situação e eu orei e agi assim. E em oração ele vai agindo e dando passos de fé. E essa coisa tem que ter como cristão. Se importar,
um coração de carne, não um coração empedrecido. Em segundo lugar, a gente tem que orar, jejuar para o nosso país. Em segundo lugar, a gente tem que agir, dar passos de fé. E como fizeram os nossos grandes exemplos na história, nossos modelos, a gente precisa perseverar. Pode ter certeza, né? Se um dia a justiça aqui nesse país não for feita, nesta vida, né? Com certeza será feita realmente na nossa casa, né? Aí, pessoal, uma live muito bacana. Eles abordaram muito esse assunto da perseguição pelo fato deles serem cristãos. E aí, qual que é a sua opinião sobre isso? Você concorda com o que eles estão falando? Realmente há essa perseguição entre os políticos evangélicos? Coloque aqui nos comentários a sua opinião. Esse vídeo é lá do canal Cristão Também Pensa, que é um canal que tem muito conteúdo relevante também, beleza? Pessoal, estou chegando ao final de mais um vídeo. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Eu sou o Fábio Filho. Se você quiser me acompanhar nas redes sociais, é só você procurar fabiofilho.oficial. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações para você não perder os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!